Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião e a gente vai falar mais um pouquinho sobre discipulado continuado. Estamos no disco 10, ou 10º encontro, ou 10ª aula, ou 10º vídeo. E o discipulado continuado exige 4 ferramentas básicas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Trataremos agora da segunda parte da faixa 1, que é alcançar perdidos. A segunda parte é evangelismo. A primeira é pré-evangelismo. Base bíblica. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21, na Bíblia, na linguagem de hoje. Relacionamentos com pessoas na faixa 1, estágio alcançar. Evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance outra vida. A evangelização pode ser pessoal, com literatura e com pesquisa religiosa. Trataremos hoje da evangelização pessoal. Evangelização pessoal. O esboço do pescador, através de um encontro marcado ou pessoal, é uma orientação para ajudar o pescador de almas na sua missão de alcançar perdidos. O esboço abrange o fiel, o testemunho pessoal e a estrada de Romanos. Testemunho pessoal. Neste tempo em que a subjetividade é o que importa, o testemunho pessoal vem a calhar. É bom lembrar que fiel é um acróstico que contém as palavras família, interesse, experiência religiosa e levantamento espiritual, para a gente ter uma noção de qual é a realidade da pessoa enquanto família, quais são seus interesses, sua experiência religiosa e a sua consciência a respeito da eternidade, da sua vida espiritual. A Estrada de Romanos é uma série de versículos dentro da Epístola aos Romanos que trata da salvação pela graça mediante a fé, e explicando que o homem é incapaz de satisfazer as exigências da justiça de Deus. Voltando a testemunho pessoal. Nesse tempo em que a subjetividade é o que importa, cada um com a sua verdade, cada um no seu quadrado, não é isso? A vida é minha. O testemunho pessoal vem a calhar. Por mais que alguém não creia em Deus, não acredite na igreja, duvide do pastor, não pode negar a constatação da transformação da vida de uma pessoa que ela conhece ou de quem ouviu falar. O cara ele pode discordar do Malafaia, do Antônio Carlos Costa, do Valdomiro Santiago, do R.R. Soares, do Bispo Macedo, ele pode discordar do apóstolo Estevão Hernandes, ele pode discordar do pastor da Igreja Batista, da Assembleia, da Maranata, ele pode discordar do que for, mas uma coisa ele não tem como. Se você teve sua vida transformada e ele conhece você, isso ele não tem o que discutir, ele é obrigado a reconhecer. Essa é a força do testemunho pessoal. Geralmente o testemunho pessoal se resume em nossa condição antes de Cristo. Quem eu era sem Jesus, ou quando me afastei, nosso encontro com Jesus, qual o meu estado antes do encontro ou do meu reencontro com Jesus, e nossa condição depois de Cristo. Quem sou hoje com Jesus e o que me espera. É só você depois dar uma olhada em Atos capítulo 26, versículo 1 a 23. Ou você pausa, agora não, porque agora está ao vivo, mas gravado você pausa o vídeo, dá uma lida em Atos 26, versículo 1 a 23. Ou, se você agora que está ao vivo aí, abrir sua Bíblia, vai acompanhando. Não vou ler os versículos porque o tempo não dá, mas você pode dar uma olhada com calma. Vamos lá. Primeiro, quem eu era sem Jesus? Ou quem eu era quando eu me afastei de Jesus, depois de afastado. Bem, Paulo era um religioso extremamente dedicado, versículo 5 do capítulo 26. Ou Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo contribuiu para a prisão e morte de muitos cristãos, versículo 10 do capítulo 26.
E Paulo perseguiu e maltratou muitos cristãos. Versículo 11 do capítulo 26. Então a gente viu aqui quem era Paulo sem Jesus. B. Qual o meu estado antes do encontro ou reencontro com Jesus? Paulo, o estado dele antes de ter um encontro com Jesus. Está indo para Damasco, versículo 12 do capítulo 26. Ao meio-dia, viu no caminho uma luz do céu que o envolveu. Versículo 13 do capítulo 26. Ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo 14 do capítulo 26. E perguntou então quem falava e ouviu que se tratava do próprio Jesus falando com ele, o qual chamou para servi-lo. Versículos 15 a 18 do capítulo 26 de Atos. Conferi também 2 Coríntios 5, versículo 17 e Gálatas 6, versículo 15. Então vimos quem era Paulo sem Jesus, o estado de Paulo antes do encontro e quem sou eu hoje e o que me espera. Vamos pegar o caso de Paulo. Paulo, depois do seu encontro, obedeceu às orientações do Senhor. Versículo 19. Paulo testemunhou a quem estava ao seu alcance, do que viu e ouviu. Atos 26, versículo 10. De perseguidor passou a ser perseguido por amor a Cristo. Versículo 21. E começou a falar da fé em Cristo, quem o transformou em um novo homem. Versículos 22 e 23. Corroborados por 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a 9, e capítulo 2, versículos 3 a 6. Tarefa para agora. Se você está perto de alguém, você pode escrever o seu testemunho com parte A, B e C e falar para a pessoa. E aí a pessoa pode até dizer, ó, você esqueceu de botar isso aqui. Você pode colocar isso aqui. Você também era assim, assim, assim. De preferência que alguém que não seja cristão leia esse seu testemunho para confirmar a verdade e falar com você. E aí esse testemunho pode durar 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, depende da oportunidade de tempo que você tenha, certo? Mas você pelo menos saber quem eu era sem Jesus, qual o meu estado antes do encontro e quem eu sou hoje e o que me espera. Entende? Então, esses 3 pontos são muito importantes. Tarefas para casa. Memorize os versículos da Estrada Romana. Porque lembra, a Estrada Romana, ela sinaliza que ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte, mas Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna, que é um presente de Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, se você crer em seu coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Fazendo isso daí, se você memorizar a Estrada Romana, a coisa vai fluir, tá legal? A gente começa com Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 10, versículo 13 e Romanos 10, versículos 9 e 10. Observação. Se você recebeu a vida eterna quando criança e viveu praticamente toda a sua vida na realidade da igreja, não fique preocupado de contar, porque eu recebi um tiro aqui, a bala subiu aqui, desceu aqui, vazou para lá, porque eu era uma mulher que saía com muitos homens, porque eu era um homem que saía com várias mulheres, porque eu roubava, eu assaltava, eu traficava, não se preocupa com isso, porque você não precisa disso, entende? Que você precisa falar de Jesus, você não vai falar de si, vai falar do que Jesus fez. Então, se você recebeu a vida eterna quando criança e viveu praticamente toda a sua vida na realidade da igreja, enfatize os benefícios da vida eterna. A bênção que foi para você crescer na igreja ouvindo as palavras de Deus. A bênção que foi para você não cometer determinados pecados. A bênção que foi para você se casar virgem. A bênção que foi para você namorar se privando de intimidade sexual. A bênção que foi para você não beber, não fumar, não experimentar as drogas. A bênção que foi para você ter uma vida de devoção e de dedicação ao Senhor, entende? Você não precisa contar toda uma série de tragédias para a pessoa te ouvir. As pessoas que contam essas tragédias é porque elas viveram essas tragédias. Mas você pode contar o reverso. Você pode contar os benefícios da vida que você teve. Não para se vangloriar sobre aqueles que não tiveram a mesma vida,
mas para sinalizar a bênção que foi para você e que pode ser para os filhos desse que te ouve, ou para a pessoa que acha que não tem jeito e contar para ela a bênção que vai ser se ela der uma guinada na sua vida, certo? O outro já vai fazer o contrário. Ele vai contar, por exemplo, para a próxima geração, que se eles pegarem aquele caminho do mal, eles vão destruir a própria vida, como ele fez com a vida dele, mas teve um momento que ele tomou uma decisão por Jesus e as coisas mudaram. Não sem as consequências, não sem as sequelas, mas mudaram, porque deveria ficar muito pior, mas não ficou, porque houve uma mudança de vida. Então, se você recebeu a vida eterna quando criança, fale dos seus sentimentos, propósitos e interesses influenciados por seu relacionamento com Cristo. Bata nessa tecla, isso que é importante. E detalhe, as pessoas elas podem discutir o sermão, elas podem discutir as doutrinas, elas podem discutir as opiniões. As pessoas elas podem criticar o sermão do pregador da igreja X, da igreja assado. Ela pode criticar a pregação do pastor tradicional, do pastor pentecostal, do pastor neopentecostal. Ela pode criticar a doutrina da Assembleia de Deus, criticar a doutrina da Igreja Batista, criticar a doutrina da Igreja Metodista. Ela pode, por exemplo, ser contra, teogeriza, falar mal da opinião do reverendo Antônio Carlos Costa, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do missionário R.R. Soares, do bispo Macedo. Ela pode falar de várias opiniões que ela discorda. Entretanto, elas não podem discutir a sua experiência pessoal. Elas não têm como discutir isso. Elas podem não acreditar em nenhuma palavra do que for dita para ela por algum crente. Ela pode não acreditar, inclusive, na sua palavra. Mas agora ela é obrigada a admitir o fato e constatar que a sua vida foi transformada por Jesus. Se ela conhece você, se ela bebia com você, se ela se drogava com você, se ela se promiscuía sexualmente com você, ela sabe que você é uma outra pessoa. Porque o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, alcançou você. Então, bora para cima, porque nesse tempo de desesperança, nesse tempo de luto, nesse tempo de sofrimento, ainda há vagas para pessoas falarem de Jesus, inclusive na nossa internet. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo encontro, até o próximo disco, até a nossa próxima aula. Paz.